Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu vou comentar sobre As Panteras, que é um novo filme que traz as personagens de volta para a nova década, né? As Panteras ela foi um seriado que foi lançado mais ou menos no final dos anos 70 e que na época foi um sucesso, né? E só que aí na virada do século, As Panteras foi trazido para as telas do cinema e marcou bastante a época, justamente não só pela interação da Drew Barrymore, da Lucy Liu e da Cameron Diaz, como também pela ação, pelo jeito totalmente que não se leva a sério daqueles dois filmes. E mesmo o primeiro filme, inclusive, sobreviveu muito bem ao teste do tempo, que revendo hoje, eu até cheguei a pensar que a linguagem anos 2000, que era bastante exagerada na época, né, iria deixar o filme mais cafona, o que foi justamente o contrário, foi um dos charmes do filme que fez ele ser tão bom e tão divertido. E mesmo o segundo filme, As Panteras Detonando, mesmo com o segundo filme sendo muito excessivo, tanto na história quanto nos personagens, que era muito para pouco filme, ele ainda sobrevivia muito bem em função das protagonistas e também da ação bastante exagerada e divertida daquele filme. Tendo em vista cada vez mais o protagonismo feminino nos cinemas, né, já era mais do que esperado até que As Panteras fosse trazido de volta para a nova década. E ainda melhor, o novo filme ele consegue ser tão bom e divertido e traz também a energia daqueles anteriores, conseguindo atualizar as personagens para essa nova década e resultando ainda num filme muito bom, que eu gostei bastante. Esse novo filme ele segue mais ou menos a mesma linha do que eu havia comentado no vídeo sobre o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, que é um filme que funciona tanto como reinício como continuação. Ele funciona por si próprio, mas também ele respeita o que veio antes, né? E com isso, a história do filme ele tem um ritmo assim, bastante movimentado e eletrizante, pontuando com alguma piada, né, com bom humor e também com ótima sequência de ação. Inclusive, uma delas eu gostei muito, que é uma perseguição de carros. Não lembro em qual país que mas é ainda no primeiro ato do filme, que é uma sequência bastante intensa e bastante movimentada. Além daquele pequeno clima de tensão que deixa o clima do filme assim tanto descontraído e leve, mas também com aquela pequena atmosfera de tensão. Nem sempre o filme consegue se equilibrar bem nesse aspecto entre humor e ação, já que o humor do filme nem sempre funciona e a ação eu achei que ficou um pouquinho picotada demais, movimentada demais na ação, que em alguns momentos a gente mal consegue entender o que está acontecendo. Mas acredito que seja mais em função de que a diretora Elizabeth Banks, mais conhecida de filmes de comédia, que ela também atua no filme como a nova Bosley, talvez por ela ser mais acostumada com a comédia, ela não conhece bem como é que funciona os filmes de ação. Mas o que eu gostei bastante também da direção da Elizabeth Banks foi justamente que ela mostra as personagens lidando com as consequências de cada missão. De certa maneira, assim, surpreendente essa decisão, porque normalmente os filmes desse estilo de espionagem constrói cada sequência, cada viagem a cada país como uma mera desculpa para os personagens andarem para lá e para cá. Aqui não. Por exemplo, a cada missão elas às vezes se preocupam com meros figurantes da história, desde um motorista e também por um segurança que estava lá. Ao final de cada uma delas, elas perguntam: será que ele estava bem? Será que ele se machucou? Coisa assim. Isso é uma raridade nos filmes hoje em dia, quando as pessoas param para pensar nas consequências da ação. E isso também acaba não fazendo com que o filme vire uma mera desculpa para as panteras ir para cada país. E isso também acaba funcionando também para gerar a sintonia entre as personagens. Isso vai criando um clima de camaradagem entre elas e que vai se aumentando ao longo do filme, né? E, por sinal, as novas atrizes, que são a Kristen Stewart, a Naomi Scott e a Ella Balinska,
Elas estão muito bem. Inclusive a Kristen Stewart, que vocês conhecem bastante por ter sido a Bella na saga Crepúsculo, aqui ela surpreende trazendo uma personagem cheia de energia pro filme. Ela é uma personagem que sabe rir de si própria e é extremamente debochada, assim, é dela alguns dos melhores momentos do filme. A Ella Balinska, ela se destaca mais pelo seu vigor na sequência de ação. E a personagem Naomi Scott, que é a novata do grupo, né? Ela é basicamente a nossa guia dentro daquele universo. E essa atriz ela traz também o carisma dela no que ela fez no filme do Aladdin, que ela também estava muito boa naquele filme. E esse novo filme das Panteras, assim, honestamente, eu espero que faça muito sucesso, porque eu gostei bastante do filme. E espero que o público abrace o filme também, porque ele é bastante divertido, ele também traz aquela mesma energia e a diversão dos anteriores. E acredito que seja isso. Nos vemos no próximo vídeo.